A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, notícias e testemunhos. Um culto glorioso aonde Deus deu na boca do nosso irmão Paulo Plácido Rodrigues, Jardim Paulista. 8 de junho de 2025, Juízes capítulo 13, irmão, o qual Deus falou nesta noite, irmãos. Veja bem, todos esperam uma libertação de Deus. Ele virá no tempo certo, irmão. Esta é uma esperança que não nasceu do homem, mas de Deus. O que Deus começou, ele vai terminar na vida de cada um de nós. Temos que nos desviar do mal. Quando investimos contra o inimigo, Cristo está conosco. Devemos fugir do mal, não devemos tentar a Deus, adotamos os devidos cuidados com as coisas da vida, mas expomos nossa alma. Então, irmãos, vamos ouvir essa palavra, fuja do mal, das palavras má, fuja do que tira a comunhão com Deus. Vocês já entenderam, né, irmãos? Das contaminações, querendo tirar o povo de dentro da casa do Senhor. Vamos ouvir na mesma comunhão, queridos. Vamos lá? Deixa aqui seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas. Vamos ouvir. Acharam, depois de Josué, e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher, e disse-lhe: Eis que agora é estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás, e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho, ou bebida forte, ou coma coisas imundas, porque eis que tu conceberás, e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. Eu não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e nem coma coisas imundas, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantaneamente ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoé, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correu, e notificou a seu marido, e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim, o outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem, e disse-lhe: És tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede de vide e de vinho, não comerá. Nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá:
ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E, se fizeres holocausto, oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor, e obrou maravilhosamente vendo Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, porque vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre seus rostos, e nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá, que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto ó Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor quisesse matar, se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem mostraria tudo isto, nem deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho, chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. O Espírito do Senhor o começou a impelir, de quando em quando, para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Amém. Até as crianças conhecem essa história. É fiel, é verdadeira. Precisou existir, Deus cumpriu, ficou escrito, ensinou, mostrou. E hoje, como exemplo de fé, de bondade, de humildade, de simplicidade e de santidade também, de qualquer propósito, mas ali nas mãos do Senhor, sob o domínio dos inimigos, que estavam esperando uma benção de Deus. E todos aqueles que esperam a benção de Deus, na hora certa a benção chega. Estavam esperando um libertador, esperando que Deus pusesse as mãos dos seus inimigos também e os abençoasse também. Essa sempre foi e sempre será a esperança do crente. Que Deus lhe ajude, que Deus o abençoe, que Deus o guarde, que o Senhor o livre dos seus inimigos e o livre da sua própria carne, do seu próprio erro, da sua própria grandeza, dos seus próprios erros também, do homem e da mulher. Essa é uma esperança que não nasce do homem, nasce de Deus. Propositadamente Deus coloca isto no nosso coração. Perigo, tentação, enfermidade, um espirro. Aleluia. Glória a Deus. Cobra com o teu sangue. Tem piedade. Me guarda. Me proteja. Está em nós. É o Espírito Santo. É nascente e tem de crescer cada vez mais nas necessidades, nas tentações também. É uma força, é uma virtude. É um espírito de intercessão. É o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo dá um tropicão, fala um palavrão, e nós damos glória a Deus também. Às vezes também na necessidade, aquele que tem o dom de línguas, começa a falar línguas também, e o Senhor o abençoa também. De modo que isso é uma virtude, não é de quem quer, é do Senhor. Sendo de Deus, Deus não está vendo, Deus não está contemplando, Deus não agirá de alguma maneira.
sendo o próprio Deus clamando por nós, com o nosso espírito, corroborado com o Espírito Santo, o nosso espírito, a nossa alma é Deus, e isso provém de Deus. E bem-aventurado aquele que consegue manter este clamor, este louvor, essa glorificação perante o Senhor também. Em dados momentos, não dá para pensar em Deus, não dá para pensar em Deus, não dá para refletir sobre Deus. São muitas as coisas para ser tratadas, mas lá no íntimo, lá na alma, o Espírito Santo está atento, está vigilando, enquanto nós estamos tratando de outras coisas. O Espírito Santo está intercedendo por nós, junto ao Pai da eternidade também. Não é um mistério para nós, não é uma coisa comum, porque é uma coisa muito maravilhosa e majestosa, mas é de cada um de nós também, se nós cultivarmos a presença de Deus, o temor de Deus e a comunhão pela palavra, e a comunhão com Deus, o desejo de sentir Deus, suas virtudes, seu poder. Queridos irmãos, o Senhor aparece na nossa vida. Para essa mulher, o Senhor apareceu, falou dessa mulher, falou cara a cara com ela, o anjo, e ela, na sua simplicidade, creu também. E aqui lembramos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela teve uma preparação para receber a sanção. Nós não tivemos preparação nenhuma para receber o Senhor Jesus. Éramos pecadores, estávamos despreparados. Ele entrou dentro do nosso coração e nasceu o dom do Espírito Santo. E ela pediu ao Senhor qual será o serviço dele. E, por certo, ele explicou o serviço dele: começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. E em Lucas, eu não meditei essa palavra, o Senhor me mostrou. E em Lucas, o anjo falou toda a missão de Jesus. Qual seria o serviço do Senhor? Não é isso? Qual o serviço do Senhor? É levar os humildes e abaixar os poderosos, dar forças ao fraco, perdoar o pecador, fazer curas, prodígios, maravilhas, doutrinar, salvar, trabalhar em favor do povo. E tudo que ele começou, ele vai terminar. A sanção começou, mas não terminou. E o assunto também é esse. O que o Senhor começou na tua vida, ele vai terminar. Então, Sansão deu a vida para matar os inimigos. Jesus Cristo deu a vida para matar a morte. Pior que carne, pior que lança, espírito, maldade, traição, invisibilidade não, invisibilidade, invisível, não se vê, mas se sente, como você está em comunhão. E chamamos o sangue do Senhor, e o sangue do Senhor expulsa esses demônios. E hoje o Senhor me mandou isto aqui, irmãos, já li 1000 vezes, mas hoje é sobre o serviço de Jesus Cristo, sobre Sansão, seu impulso, sua vida, seu destemor, seu descuido, suas tentações, suas brincadeiras, suas diversões. Um por
poder de Deus, sabendo que ele tinha poder, que era indestrutível naquela hora, e abusou. Nós não podemos abusar do poder de Deus. Temos que ser prudente, paciente, fugir do mal, fugir da tentação. Ele procurava a briga, procurava a luta, procurava incitar o inimigo, e até o povo pedia: Sansão, segura um pouco, você persegue eles, e nós não temos a força que você tem, nós não temos a força que você tem, e eles nos destroem. Esteja sempre presente, então. Mas Sansão não podia estar presente, ele era homem. Mas tem um Jesus Cristo que está presente na nossa luta. Quando você investe contra o inimigo, dá glória a Deus, ele estará com você. Glória a Deus. Mas não tente o Senhor. Não procure tentar, não procure buscar, não procure provas, nem tentações, nem perigos. Fuja do mal. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A prudência, o entendimento, o conhecimento da alma, a fragilidade com que o inimigo pode nos tirar a liberdade de servir a Deus, de entrar no reino da glória dos céus. Temos medo pela carne, nos protegemos, tomamos cuidado com o perigo, cuidado com isto, cuidado com aquilo, cuidado com o ladrão, cuidado, fecha a porta, tranca a porta, põe tranca na porta, põe carro blindado, põe isso, põe aquilo, e às vezes nós expomos a nossa alma e passamos perto do inferno, perto da tentação. Deus sabe quem está passando perto da tentação. Tem um irmão dizendo, tenho que falar. Isso faz tempo, no século passado. Ele disse que Deus deu o dom dele de converter mulheres da vida. E nós falamos, fuja disso, deixa mulheres testemunhar essas mulheres da vida. Não, Deus me deu dom, cuidado, você pode cair. Pecou com uma delas. Deus sabe por que manda a palavra. Não brinca com o fogo que você se queima. Não brinca com o pecado que você acaba pecando também. Resista ao inimigo e ele fugirá de ti. É prova, é tentação, me faz mal ler, me faz ver, me faz ver ler, me faz mal ouvir. Não ouço. Põe a mão na boca, as mãos. A palavra fala. E teve uma hora que o salmista dizia, fala, como surdo, não ouvi, como cego não vi. O que faltou? Ainda bem que você não ajuda em nada. Como mudo, não falei nada. Dá glória a Deus. Está na hora de cumprir isto que o salmista passou. Fuja do mal. Fuja das palavras más. Não olhe para o mal. Se alguma coisa te tenta, te tira a comunhão, te tira a santificação, te tira o prazer de buscar a Deus.
e te acusa quando você dobra o joelho diante do teu Criador. Receba a virtude, não de Sansão, mas de Jesus Cristo para vencer esse mal. É a comunhão que o mundo chama concentração. Os pensamentos malignos. Os pensamentos são pensamentos. Pensamento é pensamento. Pensamento não tem cor, não tem tamanho, não tem peso. É pensamento. Não é? Não existe. Existe e não existe. Ninguém vê. Só quem está pensando. Ele está pensando. Está pensando. É um pensamento. Mas se ele toma conta da cabeça, e a cabeça toma conta do coração, jamais não é pensamento. É desejo. É prazer. Ou é dor. Ou é gozo. Pensamento virou prazer, ou gozo, tristeza, ou amargura, ou pranto, ou riso. Vocês entenderam isso aqui agora? Um pensamento. Não existe só para nós, não tem cor, não tem tamanho, não tem peso. É pensamento. Mas ele tem poder, irmãos. Se ele conquista a mente e desce no coração, ele se torna aquilo que o coração está pedindo. E hoje Deus vai expulsar muitos demônios de muitos pensamentos. E se deixa levar por pensamentos. Todo pensamento mau deve ser rechachado na hora. Não se deixe uma árvore crescer daninha. Quando ela brota, já corta para ela não dar ramos e não dar semente também. E essa palavra vai cortar muita erva daninha do nosso coração e da nossa mente. Está certo essa palavra. E se os nossos pensamentos é bom, é de Deus, glória a Deus. E assim é a virtude do Espírito Santo. É a virtude do Espírito Santo. É difícil explanar as coisas do sentimento e que vira realidade e que o corpo absorve e passa a sentir aquilo e o pensamento sempre desejou isso. E tem os pensamentos que vêm da carne e tem os pensamentos que vêm de Deus. Para ligar o sem fio, ele tem que ligar o sentimos na carne. Quando vem de Deus, sentimos na alma. Será que vocês estão entendendo essa palavra? Sentimos na alma. Toma conta da nossa cabeça, do nosso coração. Porque a nossa alma recebe a presença de Deus. O gozo do Espírito Santo se transforma em gozo. O gozo se transforma em alegria, em contentamento. Se a missão, se o serviço é praticar caridade, temos força de praticar caridade. Se o serviço é resistir à tentação, à sensualidade, ou qualquer outra coisa que se apresente, a virtude do Espírito Santo está pronta. Se estimula mais. Necessidade e nós completamos o serviço que Deus quer para cada um de nós. E hoje, queridos irmãos, eu acredito que eu vou conservar a comunhão com esta palavra na minha vida. O pensamento vem de Deus, aproveita, não joga fora, abraça, não deixa o anjo fugir, não deixa o anjo fugir. O anjo fugir, ele tocou na carne. E ele mancou na hora que o anjo saiu. Mas dá glória a Deus. Jesus Cristo sofreu morte de cruz. Glória a Deus. E não largou o Pai da eternidade. Não largou sua missão. Contemplou e contempla até o dia de hoje. Uma alegria e satisfação. Sua vida simples, humilde, humilhante, mas hoje exaltante. E no dia da glória, tudo
todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Glória a Deus. Serviço de Jesus Cristo. Ensinar, doutrinar, lavou os pés, multiplicou o pão, curou, ressuscitou, perdoou aquela mulher. Que serviço maravilhoso. E hoje, Deus, por esta palavra, vai dar muito serviço para nós trabalhar na sua obra. Falar uma coisa. Ganham. Não é nada demais, não. É que um exemplo aqui era, eu vou dizer que o senhor vai tentar de dizer, era o irmão Miguel. Quem se lembra do irmão Miguel? O mesmo. Você lembra? Eu lembro. Será que é o mesmo? Não, já. Miguel está de pé ali. A igreja Lembro. Se fosse a igreja, então a gente de pé aqui hoje. Lembro. Mas quem lembra? Não lembra do Miguel? Ele era um excelente diário. Grandão. O senhor tomava ele, irmão. Pulava aqui. E ele, quando estava sentado no Ele banco, dava um pulo aqui. ele pegava o banco para dar vazão e levantava todo mundo do banco. Eu falei, fica de pé, irmão. Fica de pé, então. Irmão, essa virtude quase não se vê mais. A pessoa só dá a mão à voz alta. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Mas aquela virtude mesmo que tomava em silêncio, não dava de glorificar a Deus, dava de gozar, de sentir, de desfrutar, de ser revestido do poder do céu. Curava até a enfermidade a presença de Deus, irmão. Curava a tentação na hora, espantava os maus espíritos. E hoje quase não se vê. É verdade, é mentira? Vocês sentem? Eu estava com umas dificuldades e financeira. E entrei comprar um carro. Consórcio. De 10 anos. Não podia pagar muito. Eu estava sem carro. E estava devendo. E eu fui numa congregação, nos primeiros meses assim, eu busquei a palavra e o Senhor falou: tem alguém aqui que por esses dias vai receber um cheque e vai pagar toda a sua dívida. Glória a Deus. Não vou me animar muito mais. Estou esperando esse chefe. Eu estava trabalhando, fazendo o meu serviço. O senhor falou, vai orar. Eu fui
foi lá num banheirinho que não era 1 por 1, mas 90 por 90, a privada ali. Dobrei aqui o joelho, o senhor veio com uma presença. Descia da glória, enxergou o fogo santo. E eu disse, Senhor, tem piedade, tem misericórdia, o que é isso? Tu nunca me visitaste assim? E aí, eu clamando a Deus, saiu uma mão, meus 2 braços, não foi meu braço, foi a oração, em forma de 2 braços, 2 mãos, foi indo, passou o telhado, passou as nuvens, e eu via na visão, passar as nuvens, passou, aí foi muito longe, acabei não vendo mais. Daí a pouco, comecei a bater o joelho, bater o pé, uma coisa de enlouquecer. Eu falei, o que é isso, senhor? O senhor falou, você tocou na hora dos meus vestidos. Vocês acreditam nisso? Na hora, a mão foi abaixando, tocou o telefone. O senhor falou para mim, é o teu chefe. Alô, senhor Paulo Plácido, com muito prazer, as suas ordens. O senhor consociado, como o senhor foi contemplado como nova perua Kombi, 0 quilômetros. Eu falei, eu preciso de dinheiro. Deus sabe o que vai fazer por essa glória. Aquela virtude que está em nós. Em um ano passado, e ela caçou de uma irmã que recebeu a promessa. E era uma senhora já. E o Senhor batizou ela com a promessa. E quando ela entrava na igreja, não parava de falar. Ela queria parar, mas não conseguia parar. O Senhor falou a ela, você duvidou da tua filha, agora você não pode parar. Ela pediu perdão para o Senhor mudou ela também. E hoje o Senhor manda esta palavra. Temos que trabalhar no nosso favor próprio, da alma, da casa, da família. O exemplo que essa mulher deu, se guardou, se protegeu em favor do filho. Tem famílias, tem casais que não se honram, não obedecem e faz mal para os filhos, faz mal para a família, causa incredulidade, até o roubo pela graça do Filho de Deus. Muitos filhos de irmãos estão procurando outras doutrinas por falta de exemplo dentro de casa. E Deus manda esta palavra para consertar muita coisa, irmão. E cuidar dos filhos, cuidar com aqueles que estão nascendo, que estão sendo gerados, que precisam de exemplo, precisam de alimentação de moral, de caráter, de dignidade. Comer das mãos mais velhas na graça, a doutrina fiel e verdadeira, para que não nasçam com defeito. Olha aí, onde chegou? Muita gente vivendo com defeito. Se batiza, mas continua defeito. E qual é o defeito? É o defeito daquele que testemunhou.
faz coisas erradas. A pessoa crê no Senhor Jesus e vê Ele fazendo coisas erradas e ela continua fazendo coisas erradas. É verdade isso? Vocês ficam tudo quieto, ajuda mesmo na comunhão. Mas são realidades que nós nos abismamos de ver que o Senhor toca nesses assuntos. É verdade, irmãos. Encobrimos algum defeito? Tenho esse defeito. Deus vai me libertar. Eu tenho ainda esse defeito. Mas não é um caminho dos perfeitos. É um caminho dos que vão ser aperfeiçoados por Deus. Olha, é a verdade. É o caminho. É o caminho, é a vida. É o céu, é a esperança. É Deus, o Emmanuel junto conosco. Mas eu ainda tenho um defeito. Não olha para mim, olha para Jesus. Olha para a doutrina que se segue, que se ama, que se pratica. Não vejo os meus defeitos. Porque a pessoa pega os nossos defeitos. Isso é verdade. Isso é verdade verdadeira. Se você recebeu testemunho de alguém que deu testemunho tem algum defeito grave, não siga os defeitos dele e não condena ele. Nós estamos aqui nos aperfeiçoando. Ninguém aqui é perfeito. Desejamos ser perfeitos. Entregamos a nossa perfeição para o Senhor aperfeiçoado. O Senhor é nossa justiça, nosso justiceiro. Mas falemos também. E se damos algum mau testemunho, peço perdão pelo mau testemunho. O crente fiel não faz esse erro, não comete esse engano, não fala essa mentira, não fala não esteve no Natal. Ele não é mau como eu fui mau. Ele não é boca suja como eu tenho sido até hoje. Porque a pessoa diz, médico, cura para ti mesmo. Para que você quer que eu vou na tua igreja? Para santificar. E você não se santifica. Você está até hoje lá e Deus não te limpou. O que eu vou fazer lá de novo? Eu vou de novo lá. Você está tanto tempo, Deus não te libertou, Deus vai me libertar chegando lá. Temos que explicar, irmãos, que a conversão, o entendimento, a sabedoria, a força, o poder, a virtude e a conversão definitiva pertence ao Senhor também. Pedro, eu vou fazer como tu te converteres. Confirma teus irmãos. Confirma a teus irmãos, quando tu te converteres. Ele ainda não estava convertido. Foi quando ele sofreu aqueles ataques, negou o nome do Senhor. E depois ele se converteu ao Senhor. E hoje o Senhor vai converter todos nós a esta palavra. Tem pai e mãe que fuma maconha, que toma droga. Que faz coisas erradas e quer que o filho serve o Senhor. Saia perfeito na graça. Vem com o defeito do que testemunhou. Não é brincadeira gerar um crente puro, fiel, verdadeiro, que verdadeiramente morreu no batismo, homem e mulher velha, nasceu um ser novo, para aprender, não para ensinar, para começar a escrever uma história numa página em branco que foi apagada, uma nova história. Não pode ter erro, não pode ter pecado. Tem que começar e terminar como Jesus Cristo. Que história maravilhosa.
escreveu na nossa alma hoje e no mundo uma história vitorioso desde o começo até o fim. Se alguém quer aqui vacilando, acorda. Falta de serviço espiritual. Vai visitar os enfermos, vai nos batismos, vai nos cultos, saia de casa, enfrenta o frio, enfrenta a chuva. Nós pegávamos com 6 crianças, depois 8. Não, 8 já tínhamos casado. 6 crianças pegavam o banco para congregar. Lá para Penha, Braz, Vila Ré, Gopoúva, Vila Olímpia, Santo Amaro, Jardim Paulista, claro, né? Não parar por casa, não. Hoje com carro importado, de luxo, a pessoa não vem no culto. Tinha um irmão que não ia no culto de noite, já vai terminar. Ele não ia no culto de noite porque tinha medo de ser roubado. E ele só ia no bar de terça-feira de tarde. Num dos cultos do bar roubaram ele. Falta fé, falta sede, falta fome da justiça de Deus. Nós já vai terminar, irmãos. Eu estou procurando me maneirar nas palavras, ser mais educado, mais vai na academia e levanta peso, faz roxa diverso, supino. Vocês conhecem, né? Supino, eu tive isso quando era menino, de tanta coisa, e corre na esteira, e corre para um físico assim. Você sabia que existe o atleta espiritual? O espírito, a alma, o ser, que toca, mexe até no corpo, até o corpo participa, que nem estamos falando, virtude, sangue nas orelhas, face enrubescida, em vermelha, cor de maçã, aquela virtude, aquele poder, aquela santificação, aquele desejo de amar, abraçar o Senhor, não largar nunca mais, vontade de ir para o céu. Isso tem, irmão, tem um exercício espiritual, que é a oração, é a comunhão, não cria músculo, mas cria virtude, cria força, em síntese, para terminar essa palavra, em síntese, coisa de domingo, hein? Em síntese, se encontra o Senhor mais depressa na oração. Precisa mais alguma coisa? Ah, Senhor, será misericórdia, e põe lenha, e avando fogo, e põe lenha, e avando fogo, a lenha está verde, o fogo está fraco, o sopro está fraco. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Fervendo no Espírito, na comunhão do Espírito Santo, coração fervendo de amor, de virtude. Senhor, já acende a fogueira. O Senhor disse, já, eu sou já. E manifesta o poder que Ele queira se manifestar. E hoje Deus manda essa palavra
E os amados irmãos não vai prometer nada a não ser uma nova arma. Uma nova arma. Está descendo uma terra, um novo dom. Deus seja louvado. Amém. Agradecemos a Deus em oração. Amém. Você libera o outro da oração. Isso. Deus, que culto glorioso Deus deu na boca do nosso irmão Paulo Plácido Rodrigues, um culto glorioso onde Deus falou diretamente com as nossas almas. São essas as pregações, irmãos, que Deus tem nos preparado no dia de hoje. Peço encarecidamente a nossa querida Irmandade, por essa segunda, terça, quarta, quinta, que ouvir essa pregação, repasse, irmão, repasse o maior número que você puder, irmão. Vamos ser portadores de boas novas, tá bom, queridos? Deus abençoe a todos e um ótimo final de semana e um começo de semana na comunhão com Deus. Saúde seus familiares, fique com Deus.